A mulher exerce papel de suma importância no relacionamento familiar. Por essa razão, deve estar atenta quanto às suas atitudes para que ajude a manter a harmonia no lar. O sábio escritor escreveu uma frase muito dura sobre a mulher rixosa. Ele disse e mostra quão duro é conviver com uma mulher com esta característica. Para ela nada está bom. Por melhor que o marido faça, está sempre devendo alguma coisa. Parece que o esforço dele é sempre em vão. Não se sente valorizado, não se sente respeitado. As críticas da esposa são frequentes. Lamentavelmente, para muitos maridos, o voltar para casa não é o melhor momento do dia. Quando se lembram do tratamento e atitudes da esposa, desanimam e, infelizmente, têm a tendência de arranjarem outras atividades a fim de retardar um pouquinho mais o momento de voltar para casa. Por outro lado, encontramos o homem iracundo. O livro de Provérbios diz que ele suscita contendas. Este homem é propenso à ira, está sempre mal-humorado e dá-se a impressão de que ele está sempre, todos os dias, de mal com a vida. A sua presença causa medo e provoca um ambiente sombrio dentro do lar. Este homem tem dificuldades para sorrir e quer que tudo seja feito assim do seu jeito. Não reconhece as virtudes da esposa. Para ele, tudo que ela faz é uma mera obrigação. É muito difícil para uma mulher lidar diariamente com um homem cheio de ira. Imaginar o momento da sua volta para casa e que a paz dentro do lar será prejudicada com aquela presença sempre mal-humorada. Como viver tendo diante de si este homem ou esta mulher? Isto é sobre esse tema que falaremos a partir de agora no programa Restaurando Famílias. Uma alegria estar com você mais uma vez aqui no programa Restaurando Famílias, trabalhando hoje com um tema muito interessante, a mulher rixosa e o homem iracundo. Como é que fica o casamento, a família, o ambiente familiar com duas pessoas dentro desse perfil, um perfil descrito no livro de Provérbios, como já apresentamos na abertura do programa. Imagina, pastor Ciro, meu marido, meu bem, como que seria isso, hein? Olha, sabe o que eu estou pensando aqui? Você falou. É o seguinte, eu fiquei imaginando uma família onde tem uma mulher rixosa e um homem iracundo. Ei. Ninguém aguenta não, né? Eu penso muito que deve difícil. ser um ambiente e sabe o que eu pensei também? Extremamente complicado, estressor. Eu até imaginei o seguinte, que talvez alguma mulher pudesse vir a ser rixosa por causa da atitude do homem ser um homem propenso à ira. Aquele homem está sempre cara fechada, mal-humorado e tal, ou o contrário, né? Você acha que é possível? Com certeza, com certeza. O homem cheio de ira, essa palavra é uma palavra estranha, mas é uma palavra bíblica, né? Iracunda. Iracundo, ou seja, dado a ira, uma pessoa que está sempre mal-humorada. É lógico, porque nas relações familiares, nós afetamos uns aos outros o tempo todo, né? Nesse processo dinâmico, a mulher é afetada pela reação do marido, olha, ia sair marudo. Iracundo, marido, vamos voltar a fita aí. Veja só, com certeza isto é de fato verdadeiro, né? Um provoca no outro reações. Quanto mais o homem é tomado pela ira, mais esta mulher pode também se tornar uma mulher murmuradora, uma mulher rixosa, né? E vice-versa, sem dúvida. Exatamente. Bom, na verdade, então, o que vem a ser um homem iracundo e uma mulher rixosa? Exatamente o que nós comentamos com vocês. Eu vou falar da mulher, você fala do homem, tá bom? Tá bom. Então é o seguinte, eu acho que no caso da mulher rixosa, é aquela mulher que implica com tudo. É uma mulher que tem um excesso, por exemplo, assim, o marido ou então os filhos chegam em casa, né? Então tem que ter, e é lógico, é natural que tem que ter cuidado de limpar os pés para não sujar e tal. Mas ela sempre vem atrás falando, já chega... Lembrei de cenas.
ela vai vem com rodo, né? E um pano de chão já atrás. vem com rodo e pano de chão, limpando. E ela fala, e qualquer coisa, assim, para ela é motivo para que ela fale com o marido, para que ela fale com os filhos, para que ela fale com as outras pessoas, mas principalmente com o marido e com os filhos, que são as pessoas de dentro de casa e com as quais ela vai ter mais liberdade. A questão da mulher rixosa é assim, conviver com uma mulher rixosa, segundo disse Salomão, né, é muito difícil. Sim. É como aquela gotinha, né, que vai pingando assim, direto. Vamos chamar de tortura chinesa, né? Exatamente. E vai gotejando. Sabe quando você está deitado, pronto para dormir, chove, mas tem uma calha que está tendo um vazamento e vai ficando aquela gotinha, né, e a chuva vai parando, mas a gotinha continua. E o tempo é cronometrado, né? Sim. E, na verdade, aquela gotinha que não deixa você dormir, ou então aquele barulhinho, vamos sair um pouquinho da gotinha, aquele barulhinho lá na construção ao lado da sua casa, que o rapaz lá, o pedreiro, está batendo, e você tenta dormir um pouquinho mais, não consegue, né? Isso, eles começam bem cedo, né? Exatamente. Então, na verdade, essa questão da mulher rixosa é algo efetivamente muito ruim, porque isso mexe com as emoções das outras pessoas, como as pessoas dizem no ditado popular, dá nos nervos, né? É verdade. Eu não gostei dessa história de você falar só sobre mulher e eu falar só sobre o homem, não. Veja só, eu queria fazer uma intervenção também nesse contexto da mulher. E quando você traz essa questão, o marido chega em casa, os filhos chegam e ela já está, olha, não pode, faz isso, faz aquilo, aí usa um copo, ela está brigando porque usou o copo, pôs uma vasilha fora do lugar, enfim. Uhum. Aí isso me remeteu à mulher que tem mania de limpeza. Isso. Existem mulheres que são extremamente rixosas em função da limpeza e da organização da sua casa. A mulher deve manter a sua casa organizada, limpa, as coisas, né, cada coisa no seu devido lugar. A família precisa cooperar, marido e filhos precisam cooperar com esta mulher, mas ela não pode perder a paz e a alegria em função dessas coisas, né? E já ouvimos muitos depoimentos de mulheres que são rixosas nesse sentido. É verdade. Mas tem aquelas que são rixosas com o horário do marido voltar para casa, são aquelas que são rixosas porque o marido não a levou, né, como combinado toda semana para um momento a sós como casal, então ela vai brigar, ela vai... Enfim, existem vários segmentos né, em que a mulher pode atuar como essa mulher rixosa. É preciso, então, avaliar todos esses segmentos. E eu concordo com você com referência à mulher que tem mania de limpeza, né? Sim. E voltando aqui para a palavra rixosa, que tem a ver com rixas, né? Que vem para brigas, né? E, ou seja, qualquer situação assim, né? Situações que aparentemente normais, sim, né? Ou um pouco anormais, então, que seriam motivos para que ela também brigasse também. É verdade. Estar com rixas, ser rixosa, ter rixas contra alguém. Então, está sempre colocando o outro como esse alvo dos seus sentimentos, né, do seu mau humor, da sua briga com a vida, né? Então, sem dúvida. E é a relação, o marido pode sustentar isso na vida da mulher. Verdade. Às vezes a mulher se torna rixosa porque o marido também negligencia algumas necessidades específicas da sua esposa. E aí é preciso também que o marido preste atenção nessas questões. Agora, o homem cheio de ira, o homem iracundo, é aquele homem brigão, aquele homem também sempre muito mal-humorado. E quando nós trazemos essas questões aqui, nós não estamos dizendo que o homem tem que ser... Não estamos falando de um padrão sobre-humano. Sobre-humano, né? Não é isso. Reconhecemos a humanidade do homem, da mulher, mas existem homens que vivem marcados, né, por raiva. Tudo que ele vai falar, ele já fala com raiva, cheio de ira, briga com a esposa, briga com os filhos, chuta o cachorro, belisca o papagaio, sei lá. Sobrou até papagaio dessa vez. Até o papagaio, belisca a asinha do papagaio, enfim, bate as coisas, né?
aquele tipo que está sempre jogando as coisas com raiva, e isso torna um ambiente extremamente pesado e um ambiente adoecedor. Aí eu fico pensando nos filhos, convivendo num ambiente assim. Sem dúvida. Né? Vai adoecer. Bom, é em cima disso que nós estamos conversando hoje. A gente já vai para um breve intervalo e nós voltamos logo, logo dando sequência a este assunto. Como conviver tendo dentro da sua casa uma mulher rixosa ou então um homem iracundo? É sobre isso que nós estamos conversando hoje e certamente são situações assim bem delicadas, né? Porque é necessário sempre haver aquele equilíbrio, a pessoa tentando resolver, conciliar daqui, conciliar dali, mas é necessário que nós aprendamos a conviver com essas pessoas e que aquelas que têm essa dificuldade da rixa e da ira, elas aprendam a se controlar e às vezes é uma questão específica do temperamento, mas é possível permitir que o Espírito Santo controle o seu temperamento. Então não adianta dizer assim, eu sou assim, Deus me fez assim, eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Olha, o Espírito Santo, ele nos dá o fruto, né, o seu fruto, né, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, né? Isso é muito importante. É a mulher rixosa e o homem iracundo que se deixam dominar pelo Espírito Santo, certamente vão ser menos rixosos e menos raivosos, né? Bom, eu gostaria de convidá-lo a acessar o nosso site do Ministério Edificando Novo Lar. O endereço aparece aí na sua tela e o nosso site é um site assim que tem sido muito carinhosamente administrado pelo nosso filho, o pastor Alexandre Diniz, que tem ali caprichado, né, na arte, no visual. Dá uma passada por lá, visite a nossa página, temos a nossa loja, né, e onde você pode adquirir a nossa linha de produtos, são livros, são DVDs, são livretos, todos os materiais voltados para a área da família. E vai ser uma grande alegria receber o seu feedback depois que você acessar o site edificandonovolar.com.br. E esse é o momento, então, de nós conversarmos um pouquinho a respeito da palavra de Deus, o que a Bíblia diz a respeito do homem iracundo e da mulher rixosa. Eu estava aqui ouvindo você falar e pensando, acho que nós somos muito maldosos em criar esse casamento aqui de mulher rixosa e homem iracundo. Eu também. Até porque os opostos se atraem. É Nesse verdade, caso aqui não são porque opostos. Porque normalmente quando o homem, esse homem dado à ira, ele vai ser atraído por aquela mulher bem serena, bem calma, bem tranquila e também vice-versa. O contrário também aí costuma ser verdadeiro. Mas nós criamos aqui hoje esse encontro, né, desse homem cheio de iras, esse homem iracundo, com essa mulher rixosa, a partir dos textos do livro de Provérbios, Provérbios de Salomão, o sábio, o grande sábio, escritor de Provérbios, que ele diz assim, em Provérbios 21:19, melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e iracunda. Olha que interessante. A mulher, além de ser rixosa, é também cheia de iras. Então, olha, dose dupla. E falando para o homem... Não, só um parênteses aí, né? Ele disse aqui que é melhor ficar sozinho, né? Morar sozinho. Numa terra deserta, sem ninguém. Morar numa terra deserta, sem ninguém. Tem um outro texto também de Provérbios que diz que é melhor morar num cantinho do eirado, ou seja, fora, né, do aconchego, de dentro de casa, do que com uma mulher rixosa. Estar dentro de casa com uma mulher rixosa é extremamente desconfortável, desafiador, aborrece, entristece. É disso que o sábio está dizendo. E depois fala para o homem, segundo Provérbios 15:18, o que está escrito aí? Está escrito o seguinte: o homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta.
Então a característica do homem iracundo é que ele suscita contendas, ele desperta brigas, ele levanta sempre pontos controversos, né? Em Provérbios 29 e 22 está escrito que o iracundo levanta contendas e o furioso multiplica as transgressões. Ou seja, falando do mesmo homem. É, do mesmo né? homem, exatamente. Vai levantar contendas e vai multiplicar as transgressões. É aquela questão do nível de insatisfação, né? Que o homem iracundo, ele está sempre insatisfeito, nada tá bom para ele, sempre dá um jeito de colocar defeitos, por melhor que a esposa faça, a comida não está boa, É verdade. a limpeza da casa não está suficiente, os filhos não estão devidamente arrumados. E é interessante que esse homem iracundo, ele acaba transportando para fora da sua casa também esse seu estado de espírito, né? Leva para o trabalho, os relacionamentos interpessoais, né? Pode acontecer sim, mas o contrário disso também é muito comum. Às vezes esse homem iracundo dentro de casa, brigão, né? Essa pessoa briguenta dentro de casa, costuma no trabalho ser um gentleman. É verdade, uma seda, né? Então fora de casa, quando vai à igreja, quando está no trabalho com outras pessoas, aliás, existem temperamentos ou traços de personalidade em algumas pessoas que isso é muito comum. Então, fora de casa é aquela pessoa assim que, vamos pensar, é o marido que toda mulher gostaria de ter. Né? E no caso, a mulher rixosa, a esposa que todo marido gostaria de ser. Por quê? Porque usa uma máscara. Então, fora de casa é cavalheiro, é atencioso, é educado com as pessoas, mas dentro de casa, os filhos, a esposa sofrem, ou no contrário também, é o marido que sofre, os filhos que sofrem com essa mulher que é essa seda fora de casa. Então, existem pessoas com determinados traços de personalidade, ou melhor dizendo, com determinada estrutura psíquica, que tem esse tipo de comportamento. É a pessoa fora de casa, mas dentro de casa, né, é a pessoa o contrário. Exatamente. Né, que traz grande sofrimento para a família como um todo. Eu já comentei em algumas ocasiões que, às vezes, no meu trabalho, minha vida profissional, e eu estava conversando com alguém numa determinada empresa, e já aconteceu várias vezes de estar conversando com um homem, e aquela conversa bacana, tranquila, né? Sim. E de repente o telefone toca. E aí ele atende o telefone. Me lembrei. Lembrou, né? E o semblante muda e ele... a própria expressão dele, sem que ele fale nada, dá para perceber que é a esposa. Então só de ouvir a voz da esposa, o semblante já muda. Quando não fala, é a dona onça, né? É a dona onça, exatamente. Agora, veja só que interessante. Nós estamos aqui, o objetivo não é levantar esses problemas que as pessoas têm e apenas deixar isso no ar. O nosso objetivo realmente é levantar a questão, mas apresentar a solução, não é? Sim. E é o que nós falamos no início a respeito do fruto do Espírito, né? Sem dúvida. Olha, tem jeito para o homem iracundo, para a mulher iracunda, rixosa? Sim. Olha, eu creio, aposto 100% na palavra de Deus, que tem poder para nos transformar. O apóstolo Paulo fala aos Romanos no capítulo 12, versos 1 e 2, ele vai falar dessa transformação, dessa renovação da nossa mente. Aliás, as cartas dos apóstolos, de um modo geral, todos eles abordam essas questões de uma vida com Deus, de uma transformação. Então, por meio de Jesus Cristo, por meio de uma vida cheia do Espírito de Deus, não estou falando dos dons, mas uma vida cheia do Espírito. Porque às vezes a pessoa tem dons espirituais, mas não está vivendo uma vida cheia do Espírito. Né? Vida cheia do Espírito é pequei, errei, confessei, em arrependimento profundo, pedi perdão, resgatei meu estado inicial com o Senhor e ia avançando. Então, quando nós estamos cheios do Espírito, cheios da graça do Senhor, somos melhores como marido, esposa, pais, filhos, enfim. Em Cristo Jesus há sempre
esperança de renovação de Amém. mente Amém. e de transformação. É isso aí. Bom, vamos para mais um intervalo e voltamos rapidinho. Você está assistindo ao programa Restaurando Famílias aqui na TV Jet, o canal da palavra. E hoje nós estamos trabalhando com um tema muito interessante. Eu falei no último bloco, se você sintonizou agora, que o pastor Ciro e eu fizemos um casamento aqui bem difícil, né? De um homem iracundo com uma mulher rixosa. É em cima disso nós estamos conversando. Ok, a nossa pergunta de hoje ela é muito interessante porque é uma pergunta é uma dúvida que muitas pessoas têm, né? Então a pergunta é a seguinte: é possível identificar um homem iracundo ou uma mulher rixosa antes do casamento? É uma pergunta interessante, dá para a gente explorar bem essa pergunta. Veja só. Identificar é possível em doses mínimas. Porque o período de namoro e noivado é o período da conquista. Então esse homem que é cheio de ira, essa mulher que é cheia de rixas, vai camuflar isso de alguma maneira. Mas tem como começar a perceber, observando, né, situações, por exemplo, a moça está visitando a família do rapaz. O modo como ele se dirige à mãe, ao pai, aos irmãos, dá para a moça ir percebendo se tem esse traço, né? O modo como ele se porta à mesa, porque a pessoa que é dada essa irritação, a hora da comida ali, a hora da refeição, quando estão à mesa, já dá para perceber alguma coisa, no modo como solicita, né? Passa a travessa disso, nessas... Ou seja, em pequenas atitudes dá para perceber traços, mas conhecer plenamente é complicado. Mas dá para, igual você disse, dá para conhecer um pouquinho. Por exemplo, a maneira como ele fala com a mãe. Sim. E também com as irmãs, considerando exatamente a mãe e as irmãs, Sim. né? Porque ela precisa observar, se ele trata a mãe e as irmãs tão mal, e tem alguns filhos que infelizmente fazem assim, né? É verdade. Trata tão mal na frente da namorada ou da noiva, ela começa a imaginar, depois de casada, estará apenas ela com ele dentro de casa, como é que ele vai tratá-la? Sim, vai repetir exatamente esse comportamento que ele tem com a mãe, com as irmãs e da mesma maneira a garota. Exatamente. Né? Se ela é daquele tipo que teve qualquer situação dentro de casa e ela sai batendo a porta do quarto, levanta a voz, né, para se dirigir aos seus pais ou aos irmãos, ou até mesmo entre o casal. Até na relação, nesse período de namoro e noivado, dá para perceber né, a reação do outro. Por exemplo, o casal tem um pequeno conflito, suponhamos. E o rapaz é aquele homem iracundo. E ele logo apela, logo fecha a cara, fica emburrado. Ofende em palavras. Ofende e vai embora. Sim. E deixa a namorada ou a noiva em casa, falando sozinha, e ele vai embora. E a moça, como que reage nessas circunstâncias? Ela cria um bico, entende, né? O bico. Ela fica literalmente bicuda. Não é o biquinho que as pessoas estão fazendo. Não é o biquinho Isso aí é assunto para outro programa. O biquinho que as mulheres estão fazendo aí, né? Nas fotos. Isso aí é assunto para outro programa. Mas ela fica bicuda, com raiva mesmo, e sai pisando duro. Né? E bate a porta. Enfim, dá para perceber, sim, e isto pode ser potencializado no casamento, no dia a dia, como falamos no início, né? Um vai afetando o outro, ou isso pode também ser minimizado, dependendo daquilo que cada um vai permitir o agir de Deus na sua vida. Né? Mas, enfim, não dá para conhecer tudo. Para conhecer uma pessoa, a gente tem que caminhar
Tem um provérbio que diz que tem que comer 1 quilo de sal, não é isso? É, comer muito sal, é. Então, para comer, vamos pensar que seja 1 quilo de sal. Você leva anos e anos para você consumir, só você consumir 1 quilo de sal. Então, isso demanda tempo, mas dá para perceber. Agora, sabe qual que é a melhor saída para isso? É depender de Deus, pedir a Deus que mostre, que dê sabedoria, que dê discernimento. Por quê? Entra um outro aspecto, a paixão cega. A paixão é cega e ela cega, né, quem dá a ela toda a vazão. Verdade. Então, a paixão ela é louca, ela é cega, é descabiciada mesmo. E às vezes a coisa está ali, está todo mundo percebendo, pais, familiares à volta, percebendo a situação do rapaz ou da moça, mas estão apaixonados, eu dou conta de lidar com isso. E você falando nessa questão aí, querida, da cegueira, eu estou me lembrando aqui agora e certamente, possivelmente você que nos assiste, eu espero que você não tenha tido essa experiência, mas talvez você conheça alguém que esteja até vivendo essa experiência. A gente já viu e observa assim, muitos casais onde o namorado, ele faz da namorada gatos e sapatos. Sim. Ele apronta, briga, xinga, bate nela, né? E ele sempre naquela... E ela permanece. E ela fica, é o que você disse, a questão da cegueira, né? E às vezes, e o contrário também é verdadeiro, sim, né? A garota grita com o rapaz. É explosiva, né? Xinga. Fala sem pensar. Manda ele embora e ele está sempre lá, não, tal. É lógico que a Bíblia diz em Provérbios, não, Romanos capítulo 12, versículo 18, que diz o seguinte: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Então não é porque o marido é iracundo, a esposa é rixosa, que você vai bater de frente com ele ou com ela. É lógico que é necessário haver o controle, o autocontrole, o domínio próprio, né? E se a outra pessoa está lá naquela condição, você se cala, fica tranquilo, peça a Deus que te dê sabedoria para que você saiba como lidar. Porque senão, se você quiser responder à altura, o tom, a tonalidade da conversa só vai aumentando e aí o problema vai né, acaba não sendo resolvido. O conflito fica bem complicado. Exatamente. Né? Bom, esperamos que você tenha aprendido um pouquinho a respeito dessa situação aí do homem iracundo, da mulher rixosa. É muito difícil. Eu não sei qual que é a sua condição dentro de casa, você como marido, esposa, como pais, que às vezes os pais que têm filhos, né, com essa dificuldade. Mas olha, Deus, ele é maior. E o Senhor, pelo Espírito Santo, Ele pode fazer uma grande obra. Basta que você ore, que você coloque a sua vida, que você se disponha a ser um grande agente pacificador dentro da sua casa e certamente que a bênção do Senhor virá sobre a sua casa e o Espírito Santo haverá de ensinar essa pessoa que tem essa dificuldade a se deixar ser controlada por Ele e a gente vai observar um novo tempo, uma nova história, um ambiente mais tranquilo dentro do seu lar, tá bom? Quebrantamento e humildade, né? Quebrantamento e humildade, reconhecer que errou, pedir perdão, perdoar, etc. Então nós vamos orar, a pastora Yara vai ministrar sobre a sua vida nesta hora, no nome de Jesus. Pai, nós louvamos o Teu nome porque Tu és o nosso Deus e Tu enviaste Jesus, o Teu Filho amado, que se fez homem. E Jesus é o príncipe da paz. Amém. E nós queremos ministrar agora em cada lar que está sintonizado aqui na TV Jet, a Tua paz, a Tua doce paz no coração do homem, no coração da mulher, dos pais e dos filhos, em nome de Jesus. Amém. Ok, nosso programa chegou ao final. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. Em nome de Jesus. Obrigado pela sua companhia até agora. E esperamos você no próximo programa. Até lá e Deus te abençoe.